Salve, 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 galera da geral. Eu vou pedir para você fazer uma tabelinha, um golaço aqui comigo, ó. Vai lá, mete o like, faz um golaço aí com a gente. Se inscreva em nosso canal e adicione o sininho. Assim poderemos contar cada vez mais a história do verdadeiro futebol brasileiro e dos nossos craques, é lógico. Nós estamos em Minas Gerais, em Lavras. Cara, você vai conversar com uma figura fantástica. Só participou de 2 Copas do Mundo. Jogador top dos top. Você carioca, você do Brasil inteiro. Nós estamos aqui na fazenda. Está aqui a fazenda, sensacional. Dormimos aqui, a nossa equipe. Todo mundo acordou 5 horas da manhã, tirar leite de vaca, ir pra horta. Sensacional. Tô falando dessa figura aqui, alemão, velho. Eu tô nervoso, cara. Imagina. Meu Deus, aqui é essa vida agora? Eu tenho estado bastante tempo aí da minha vida aqui nesse trabalho. E como é que é? Como é que você chegou e o que tocou você a fazer um trabalho social como esse que você faz aqui? Na verdade, esse trabalho já tem 26 anos, né? É um trabalho que começou em São Paulo e acabou vindo para cá porque era para fazer uma coisa mais completa, né, de poder abrigar essas pessoas e fazer um trabalho de 6 meses com cada uma delas para que elas pudessem se reintegrar na sociedade. E como é que é isso? Quem que tocou você? Como é que foi esse momento? Você fala, agora eu vou dedicar a isso. Eu tô achando fantástico. Eu acho que todos nós tem um chamado, né? Um chamado. Deus nos chama para poder servi-lo de alguma maneira. E eu recebi esse chamado de Deus. E graças a ele tem sido muito abençoado, porque pessoas têm se recuperado, têm voltado para suas casas e a gente tem procurado melhorar o trabalho, né, a cada dia. A gente está num processo muito bom agora aqui, onde nós fizemos uma padaria escola para profissionalizar os dependentes, né, aqueles que quiserem, e com o auxílio de parceiros como o Ranieri, por exemplo. Nós temos outras pessoas como o Dr. Acácio, o Dr. Rubens, o Wagner, nosso grande parceiro, que tem nos ajudado, que é médico, né, que também é ortopedista. Enfim, os amigos fazem o trabalho. Na verdade, eu não faço ele sozinho, nem conseguiria, né? Sem a ajuda deles. E graças a Deus, Deus coloca essas pessoas para poder estar junto com a gente. Está aqui o Dr. Ranieri, de Lavras também? É isso? Sim, sou de Lavras, lavrense. E o trabalho desse moço aqui que jogou pouca bola, hoje é esse ser humano fantástico. O trabalho é um trabalho fantástico, né? E a gente procura tá sempre apoiando o alemão, eu parceiro aí, sempre tô aqui com ele na fazenda, né? Não só na parte odontológica, mas também aí dentro da cidade a gente precisa de fazer algumas campanhas, precisa de alimento, precisa de medicamento, precisa de qualquer coisa que precisa, né? Nós da cidade abraçamos a ideia dele, né? E todos nós somos voluntários. O gratificante é ver esses meninos sair daqui, né? Bem recuperados. Isso para nós é muito bom. E flamenguista, do consulado aqui em Lavras do Flamengo. É o único defeito que flamenguista, ele tem, né, pô? É o único defeito que ele tem. Flamenguista tem embaixada Flalavas, cara. Que maravilha. Mas é bom, né? A rivalidade, né? E o Mitinha tá aqui. Esse Mitinha já é parceiro nosso do museu. Chegou Esse aqui é o nosso chefe aqui, ó. Esse é o manda-chuva. É o nosso chefe. E o Mita que proporcionou essa viagem, conhecer o Dr. Ranieri, o alemão pessoalmente. Eu fui fã, acordava todo domingo para ver o Napoli, pô. E aí, Mitinha? Que coisa linda, hein? É uma satisfação que não tem nem como expressar isso, cara. De ter o alemão como amigo, o Ranieri. Então isso aí é coisa que a gente faz com o maior prazer do mundo. Beleza? Que maravilha. Mitinha, eu vou te agradecer, mas nós vamos andar por aí, conhecer um pouco essa maravilha aqui, que é uma fazenda, né? Fazenda hoje Betânia, né? CT Betânia. CT Betânia. Casa de Transformação Betânia. Não tem nada que futebol, é casa de transformação. CT, né? Vamos achar algum craque aqui no meio. Mesmo assim, nós vamos ter um campo aí, né? Que maravilha. Bom, aqui é mais um trabalho, né, da Casa Betânia. É mais um trabalho que faz parte da terapia ocupacional, que é a horta, né? A hortaliça aqui, que eles mesmos organizam, eles mesmos trabalham, plantam e cuidam, também levando esses alfaces para a cidade, nas hamburguerias, é onde a gente consegue ter
uma entrada para poder pagar Uma renda. gasolina, né? Pagar gasolina, pagar energia e tal. Então a gente faz, né? A gente busca o nosso recurso para isso também. Falar de futebol, o trabalho tático e técnico do alemão, do técnico alemão aqui, é disciplina. Na verdade, a disciplina faz parte da nossa vida, E né? trabalho. Geral, né? E a deles, normalmente, isso é normal, né? Todo mundo tem um horário para acordar, um horário para comer, para dormir. E é uma volta a uma realidade, né? Porque quando a pessoa está usando esse tipo de entorpecente, ele perde, né, toda essa disciplina de vida. E aqui a gente resgata isso, né, com muito carinho, com muita atenção e faz parte. Ô alemão, uma roubada de bola, um passe para um gol é tão importante, você se sente tão bem hoje quando você consegue inserir uma pessoa dessa, um ser humano desse na sociedade? Olha, na verdade é muito mais prazeroso, né? Você conseguir ajudar pessoas. É o meu prazer, né? É a minha alegria poder estar participando desse trabalho, né? Eu apesar de estar na liderança, eu tenho ajudas aí de muitas pessoas, mas é muito prazeroso e gratificante a gente perceber que eles estão dispostos, né, a voltar, dispostos a ser o que era antes. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Ô alemão, conta a história desse danado, como é que chama esse aqui? Ele chama Bob. Bob. Esse é o nosso chefe aqui. Ele subia na mangueira, é isso? Subia na mangueira, você acredita? Quando eu era mais jovem, atrás do mico, andava no galho lá parecendo um macaco ele. E aí agora ele já tá mais velho, ele parou, mas continua nadando todos os dias. Nada mais de meia hora no lago, pra lá e pra cá. Ele é muito legal, muito bacana. E é um guerreiro, né? Defende aqui, ele é Que legal. muito legal esse cara. Valeu, Bob! Ô Bob! Alemão, aqui é uma padaria, futura padaria escola, é isso? Exatamente. Na verdade ela já está pronta e faltam detalhes aí para a gente poder iniciar o trabalho. Vai ser um trabalho com 12 alunos durante 6 meses para profissionalizá-los e depois ele já sair daqui também com um emprego garantido numa fábrica de pães que existe aqui chamada Jeito Caseiro. Porque a ideia do trabalho é recolocar esse pessoal Exato. na sociedade. Porque às vezes você faz um trabalho de 6 meses, ele vai para casa e ninguém aceita ele para trabalhar. E aí a gente, né, tem essa necessidade deles terem uma profissão para poder ter uma oportunidade de trabalhar. E é apenas uma parte, né, do trabalho isso aqui. Gente, eu vou falar pra vocês, nós estamos aqui na fazenda ainda com o alemão. O alemão tá matando saudade aí. Chapéu da onde? Do México, alemão? Do México. Foi na Copa de 86. Tinha todas as assinaturas, né, do grupo lá que foi jogar lá. Zico, Falcão, todo mundo. A do Zico tá até aqui ainda. Dá até pra ver ela um pouquinho. Zico tá aí. 86, né? É 86. Foi perdendo a caneta, foi desaparecendo aqui. E aqui você tem camisa ali do Napoli. Sim, é umas camisas que tá aqui guardada por enquanto, mas eu pretendo fazer um histórico, né, da minha carreira e eu vou organizar direitinho. Mas tem outras, né? Fora daqui tem Seleção. mais. E aqui, esse cara que não jogava nada com você, né? Essa foto é especial, porque foi quando eu conheci o Maradona e fizemos o jogo da volta do Zico. No Maracanã? No Maracanã. E eu fui convidado, né? Fui convidado. Aqui tem o time do Atlético de Madrid que eu jogava. Paulo Futre tá aqui, lembra do Paulo Futre? Esse também foi talvez tenha sido a melhor fase da minha carreira. No Atlético de Madrid? No Atlético de Madrid, Que maravilha. É muito legal. Né? E pra cá tem ali o... Ali tem o Botafogo. Botafogo. Tem a foto do meu filho, da minha filha. Então coisas que a gente guarda, mas está precisando de uma dedicação melhor para eles, né? Porque o tempo tá curto, mas eu vou organizar agora. Gente, depois desse tour maravilhoso aqui na Fazenda Betânia, com essa figuraça, esse ser humano que eu tô... Eu já era fã como jogador, agora como homem, cara. Esse trabalho aqui é sensacional. Vamos falar de bola. Você começou aqui em Lavras, Uai? Comecei aqui em Lavras. Não fala Uai, não, né? Falo, é lógico. Eu mineiro, né? Eita. Falo sempre Uai também. Comecei no Fabril aqui de Lavras.
e joguei as categorias de base aqui até subir para o primeiro time, né? Que não era profissional ainda. Isso foi em 79 e fomos campeões da região e tal. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer um teste lá no Botafogo. Quantos anos? Quando você Eu subiu tinha aqui? 17 anos. 17 anos. 16 anos já estava aqui no primeiro time. E o apelido alemão, o que que é? Alemão é um apelido que meu pai me colocou porque ele era ferroviário. Como é que chamava seu pai? Raimundo, ele faleceu. Faleceu? Chama Raimundo Seu Costa, Raimundo. Costa de Brito. E ele tinha um companheiro de trabalho que era alemão, que estava montando as máquinas aqui, e era muito louro. Aí um dia ele chegou e começou a me chamar de alemão, eu tinha 6 anos de idade, e nunca mais saiu esse apelido. Agora você caipirinha aqui de Lavras, Uai, mineiro, como é que foi parar lá na cidade maravilhosa, os carioca cheio de... que nem o Sérgio Pugliese, depois não, mano, pô, meu irmão, pô, como é que foi isso? Nós tínhamos um atleta aqui que chamava Mulato, e ele foi jogar no Serrano, e lá ele também ele tinha uma namorada muito loura, e eles começaram a chamar ele de alemão, coincidentemente, e ele acabou indo pro Botafogo. Aí uns amigos meus aqui pediram para ele conseguir um teste lá para mim, e ele conseguiu, eu fiquei 15 dias de teste lá e acabei passando. Mas você foi de trem? Mineiro tem que ir de trem, como Olha, é que foi o negócio? Eu saí daqui numa quinta-feira depois do carnaval, de trem, 10 horas até Barra Mansa, depois mais 2 horas até o Rio, e sem nenhum centavo no bolso. Fui com um amigo que acabou até bancando um sanduíche para mim no Bob's e tal. Como é que chama o amigo? Jean-Pierre. Nunca tinha saído de Lavras? Nunca tinha saído de lá. Não tinha visto o mar? Não, nem conhecia o mar. Mas foi muito bacana, a história é muito legal. Fiquei na casa de uns amigos que também são aqui de Lavras, que moravam lá, né? Da Dice. Que bairro lá no Rio? Foi lá em Quintino. Quintino, é bairro do Zico, só bairro isso. do Zico, E foi muito legal, É uma história, né, que eu estava cheio de esperança, na verdade. Eu fui com a esperança de conseguir vencer, de conseguir passar no teste e de ter uma vida melhor, de dar uma vida melhor para minha família. E o que sua mãe falou antes de você ir para? Ela estava muito preocupada, né, com a minha ida e eu percebi isso na hora de sair, era umas 15 para 6 da manhã. E eu falei para ela, mãe, não, fica tranquilo que eu vou ficar bem e vou voltar para a gente ter uma vida melhor. E graças a Deus isso virou verdade, né? Eu passei muita dificuldade na base dos juniores, né? Porque tinham muitos jogadores bons e eu era muito magro, não conseguia desenvolver muito a minha parte técnica, né? Por ter dificuldades ainda de adaptação. Quase fui dispensado 2 vezes, mas aí um belo dia Deus olhou e falou, não, esse cara agora. Aí... Mas antes desse belo dia, vamos fazer uma homenagem a essa família que te acolheu lá em Lavras, lembra o nome da família? Olha, a família do Zezinho, sabe, da Dice, da Dicelina, da Dilma, do Flávio. Eles foram muito gentis comigo e eu passei um final de semana na casa deles, 4 dias na casa deles. E me receberam muito bem, e pessoas que eu devo até hoje essa obrigação, essa gratidão aí, e eu reconheço isso e realmente nós somos amigos até hoje, né? E agradeço muito essa família. Chegou lá no Botafogo, quem estava lá de técnico, jogadores? Assim? Na verdade, existia o Mendonça, né, que estava jogando, Mendonça, Gaúcho, Perivaldo, tinha bastante jogadores importantes, né? Ziza, e foi a época que eu cheguei para fazer o teste nos juniores, né? Em 80, em fevereiro de 80, isso. Experiência, óbvio que foram experiências difíceis, mas muito gratificantes, porque eu tinha aquele sonho de acontecer, né? De virar um jogador e conseguir fazer um contrato. Então o meu objetivo era sempre aquele, né? E eu foquei tudo na minha parte física, que era a que eu tinha de melhor, né? Porque até então, tecnicamente, eu era bem limitado, porque não tinha saído de Lavras ainda. Lavras tinha um time amador, não tinha escolinha naquela época, era só alguns treinos de base, né? E lá eu aprendi tudo isso, né? Adquiri
confiança, na parte física principalmente foi muito importante para adquirir essa confiança. E mesmo tendo, mesmo quase sendo despedido, um belo dia eu fui fazer um treino com a seleção de juniores, e o seu Joel, que era o meu técnico no Botafogo, também era o técnico lá. E ele estava precisando de 2 jogadores para completar um coletivo, e eu era a reserva do reserva lá no Botafogo. E fui eu e o Petróleo, um centroavante que hoje vive no Ceará, só para completar o treino. E na verdade nós fizemos 2 treinos e ele acabou nos convocando diretamente para a seleção carioca de juniores, e foi sensacional. Caramba, de reserva de reserva, um treino fez você ser convocado. 2 treinos foi o suficiente. Mas isso é coisa de Deus, né? Deus preparando tudo. Caramba. E aí ele nos colocou lá para viajar, coisas que eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha visto um ar-condicionado. E aí nós fomos para Vitória do Espírito Santo e eu tomei um banho quente, saí no ar-condicionado, peguei uma gripe danada. Aí tive que tomar umas injeções para gripe, porque o jogo era no final de semana. E assim começou a minha carreira, né? Eu fui para a seleção, mas fui para o banco da seleção juniores. E aí eu entrei lá na Bahia, eu entrei como titular e não saí mais. Contra quem? Você lembra? Eu acho que foi contra Minas Gerais. Se eu não me engano. Era seleção de estados, né? Era seleção de estados, E aí acabei virando titular, tanto eu como o Petróleo. E aí quando nós voltamos pro Botafogo, nós já voltamos titular dos juniores. Ou seja, carne seca, você já estava... Para quem era reserva do reserva, foi uma história maravilhosa. E aí tudo começou a fluir. Eu comecei a treinar melhor, eu comecei a adquirir mais confiança e a parte técnica foi crescendo. E com muita luta eu virei titular, né, do juniores. No segundo ano de juniores, eu já comecei a treinar um pouco no profissional, e no final da minha parte dos juniores eu já fiz um contrato de profissional com o Botafogo e já subi. Que maravilha. E ali 2 anos depois disso eu já estava na seleção brasileira. Caramba! 3 anos, né, depois. Eu já estava na seleção brasileira fazendo um tour pela Europa. Jogamos no País de Gales, na Suíça, Suécia e Dinamarca. Primeiro jogo como profissional do Botafogo, você lembra contra quem, aonde? Foi contra o Vasco, lá no São Januário. Foi um jogo extremamente importante, onde nós empatamos lá no São Januário. Minha mãe até foi ver esse jogo, e foi muito emocionante, porque eu fiz uma boa partida e foi só, né, melhorando a minha situação. E aí a saída sua do Brasil foi a Espanha, Atlético? Eu estava no Botafogo, já tinha jogado o Mundial de 86, né? 86 foi no México? No México, foi no México. E nesse Mundial eu também fiz um bom Mundial e houveram algumas propostas, mas a que mais agradou foi a do Atlético de Madrid. E eu acabei me transferindo para lá em 87, em fevereiro de 87. Botafogo você ficou quantos anos? 7 anos no Botafogo. 7 anos no Botafogo? 7 anos. Hoje não existe isso, no jogador ficar muito difícil, muito difícil. Naquela época só podia ter um estrangeiro, né, nos times europeus, então por isso existia um grande futebol, né, porque os craques ficavam todos no Brasil, saíam muito poucos craques, não tinha essa autorização de sair jogadores jovens do Brasil, não existia esse mercado ainda. Então o Brasil era rico, né, em qualidade técnica, talvez não existia no mundo ninguém com a técnica, com a capacidade do Brasil, né, do brasileiro. Por isso que hoje o mundo inteiro tem brasileiro jogando e exatamente por causa disso. Até hoje continuamos produzindo técnico, mas de uma maneira, jogadores técnicos, mas de uma maneira menor, porque os garotos saem muito cedo daqui, né? No Botafogo, como é que foi sua carreira? Campeão carioca? Como é que... Não, nós não conseguimos título no Botafogo. Nós tínhamos um momento difícil naquela época. Os melhores times do Brasil eram Flamengo, Vasco e Fluminense, do Brasil, né? E o Botafogo tinha um time inferior e a gente não conseguiu ganhar um título. Mas nós tive boas passagens, boas partidas. Conquistei a confiança da torcida, que foi quem me ajudou muito, né, na minha carreira.
Botafogo é um time do meu coração, então a gente tem muita gratidão, né, por essa torcida. Fala a escalação do time Botafogo bom aí que você jogou. Eu não sei se eu vou lembrar a escalação completa, mas eu joguei Jogou com Mendonça. Joguei com Mendonça, com Abel, né, com Perivaldo, com Gaúcho. Joguei... Gaúcho, quarto zagueiro. Gaúcho, quarto zagueiro. Joguei com ele. Joguei com Ziza, com Renato Pemucho. Né? Joguei com Silva, que era outro grande jogador. Mas joguei com Bahia, joguei com um monte de jogadores, né? O Wesley, que era um fenômeno, era um volante, inclusive, com uma habilidade tremenda, né? Então depois joguei com Cláudio Adão também, que foi pro Botafogo, joguei com Nunes, que foi pro Botafogo depois, né? Então eu tive a chance de conhecer e de jogar com jogadores importantíssimos. Mendonça não precisa apresentação, né? Um grande amigo, um profissional espetacular. Muita saudade dele, na verdade, porque ele foi um dos pontos que me ajudou no Botafogo quando eu fui pro profissional, né? Ele me dava ótimos conselhos, me ensinava a me posicionar melhor e isso me ajudou muito também. E a Espanha chegando no Atlético? Na Espanha foi assim, talvez o melhor momento tecnicamente da minha carreira, né? Eu cheguei na Espanha, o Vicente Calderón veio aqui, me contratou, com 20 dias depois eu fui e ele tinha morrido naquele dia, né? Estava sendo enterrado quando eu cheguei lá. E aí houve uma grande mudança, né? Entrou o Jesus Rio, que era um cara meio louco e quis mudar tudo, quis tirar o time inteiro, porque era uma questão política dele. Mas ele não conseguiu me tirar, porque a cada jogo que eu fazia a torcida gostava mais. E eu acabei ficando de titular durante 1 ano e meio, né? E ele quis me vender depois e eu queria ficar lá. Eu tinha um contrato de 4 anos, já tinha comprado a minha casa lá e tal. Caramba. Mas ele insistia nisso e até que apareceu o Napoli e foi onde eu quis ir, né? O Napoli, um grande time, tinha um Maradona, já tinha um Careca. E era uma boa oportunidade, né? E acabei saindo de lá, mas tendo feito um grande campeonato. Fui eleito o melhor estrangeiro do ano. Na Espanha? Na Espanha, fiz vários gols e foi muito bom. Eu vou te falar, depois você vai autografar a minha camisa do Napoli, com o maior prazer. Veio direto da Itália, o Rosário. Obrigado, Rosário, mandou pra mim. Napolitano mandou a camisa do Napoli. Eu acordava 10 horas da manhã, domingo. Era o Luciano... Gravava Bandeirantes, sim. Luciano do Vale, pra ver você, Careca e Maradona. Eu ficava doido, cara. Né? E você, eu achava que você era mais o segundo volante, mas você chegava mais fácil que aqui no Botafogo, né? Exato. Então eu achei que você teve uma evolução tática e técnica muito legal ali na Itália. Mas tem uma explicação por isso, né? Naquela época do Botafogo não existia 2 volantes. Se jogava com um volante cobrindo os 2 laterais e cobrindo o zagueiro, então a gente ficava mais atrás. Mesmo assim no Botafogo eu saí muito, fiz gols, fiz alguns gols interessantes também no Botafogo. Mas quando eu cheguei na Itália, principalmente, na Espanha e na Itália, eu tive que aprender essas questões táticas, né? E lá já se jogava com 2 volantes. Caramba, porque em 86 foi o Tele que lançou o segundo volante, né? Todo mundo jogava como volante só. E o Napoli já tinha essa adaptação de 2 volantes. E eu tinha essa liberdade de sair mais. E foi onde foi a minha evolução na Europa foi essa, né? Eu apoiava muito o ataque, dava muito passe para gol, né? Eu cobria, saía jogando e foi muito interessante, foi muito bom. Aí o cara ligou pra você e falou: olha, irmão, você quer vir jogar no Napoli? Só vai jogar Careca e Maradona? Foi assim? Eu falei: não quero, não tô afim, não. Não foi bem assim. Na verdade, esse presidente, o Jesus Rio, ele queria eliminar todos os jogadores da diretoria passada. Então ele queria me vender desde o dia que ele entrou. E ele me falava: não, rapaz, vai, eu quero te vender e tal. Aí ele não pagava os meus salários para me convencer. E eu vivia com um cartão American Express da empresa que me levou, porque ele não me pagava, tentando me convencer a sair. Eu falava para ele: não, eu não vou embora, eu vou ficar aqui.
E aí eu comecei a jogar, as coisas foram melhorando, né? Eu fui aparecendo muito. E aí o Napoli foi lá. Ele me viu fazer um gol contra o Mallorca. Foi um jogo que nós ganhamos de 7-1, se eu não me engano. E eu fiz um gol de voleio muito lindo, muito legal. E lá estava esse diretor do Napoli nesse dia. E ali eles decidiram, eu vim de férias, né? E eles decidiram me levar. Eu recebi um telefonema, voltei, fui para a Espanha e acabei fechando o contrato com o Napoli. E claro que... Você já sabia que o Maradona... Sabia que o Maradona estava, que o Careca estava, mas para mim isso era uma coisa muito difícil de imaginar, eu ali no meio deles, né, e tal, porque eram dois fenômenos, né, e num time da Itália. E foi muito legal, porque quando eu cheguei eu fui muito bem recebido, tanto pelo Maradona como pelo resto da equipe, Careca, que já era meu amigo, nós jogamos o Mundial junto, né? E acabou que logo em seguida eu peguei uma hepatite muito brava, 3 meses depois, fiquei 5 meses parado e tratando essa hepatite, acabei me recuperando, voltando ainda para a Copa UEFA e fazendo partidas ótimas e tal. E acabei renovando o contrato, ficando lá mais 2 anos. Quantos títulos lá no Napoli? Nós ganhamos o campeonato, ganhamos a Copa UEFA primeiro, o campeonato. Fez o gol na Copa UEFA? Fiz na Copa UEFA no final. Tabela no último, com o Careca. Com o Careca, e eu toquei de bico assim, ela ia até sair a bola, aí ela pegou um efeitinho e entrou. Tudo coisas de Deus, né? Assim. E foi muito bom, porque foi o início da partida e a gente havia ganhado lá de 2-1 em Nápoles e foi assim que iniciou, né? Acabamos empatando um jogo, estava ganhando de 3-1, mas empatamos um jogo com 2 falhas do De Napoli e tal, mas foi legal. Quanto tempo você ficou lá na Itália? Eu fiquei 7 anos. 7 anos. 7 anos na Itália. E mais quanto na Espanha? 1 ano e meio. 1 ano e meio, quase 9 anos. Agora. 1 ano e meio. Foi muito legal, uma experiência que valeu muito a pena. Culturalmente você aprende muito, né? A disciplina, por exemplo, que existe na Itália, o Brasil está muito longe ainda de entender isso, né? Lá você não pode falar mal do seu time, você é multado, você tem que respeitar o horário, né? Eu tive no Atlético de Madrid, eu me atrasei um dia para o jogo, o ônibus foi embora e me deixou. Não tem essa espera. Não existe isso. E ainda te multam depois, né? Lógico, porque você tem compromisso, você não é lá, você não é. A visão é empresarial, né? Você é uma máquina que você precisa produzir. Então, por esse motivo, você também é cobrado, né? Se você não produzir, você é cobrado. E aí eu cheguei atrasado, o ônibus foi embora e eu tive que arrumar um táxi, não sei o que, para ir. E mesmo assim ainda ganhei uma multinha lá. E a Copa de 86 no México, como é que foi aquilo? A Copa de 86 era um timaço, né, foi cara? Simplesmente maravilhoso. Por quê? Era um timaço. Porque a gente estava vindo de uma Copa de 82 que nós tínhamos o melhor time, talvez o melhor time de todos os tempos do Brasil. Apesar que em 70 era um timaço também, né? Mas em 82 tinha uma nova geração de jogadores que eram realmente fantásticos. Vamos né? lá, para a garotada, que é importante. O museu é cultura. Valdir Pérez, Leandro... Edinho... Não, 82 não, Oscar e Luizinho. E Júnior. E Júnior. Cerezo, Sócrates e Zico. Serginho, Paulo Isidoro e Éder. Porra. Pense bem. Pelo amor de Deus. Era um timaço, né? E eu cheguei de 86? Na seleção, essa galera tava lá, né? A maioria dela. Então, para você arrumar uma brecha ali, era preciso muita coisa. E como eu tinha um condicionamento físico muito bom, então eu investi tudo nisso. Em marcação, em cobertura. E o Falcão era o meu titular, eu era reserva dele. Só que nos treinos eu marcava ele, né? Então, o que eu fiz? Não deixei ele andar, né? Não deixei ele se mexer. E foi. Chegou um ponto que o Tele, né, optou em jogar com 2 volantes, né, para me colocar. Porque a marcação era muito boa e ele colocou o Els de volante e depois me colocou como segundo volante. Els era mineiro também, né? De Machado, Palmeiras, grande amigo, volante, jogou no Palmeiras. E aí iniciou assim na seleção, 10 dias antes de começar o Mundial, o Tele me fala que eu
ia ser o titular. Então, isso gerou até um pouquinho de polêmica com alguns jogadores, que fizeram até reunião com o Tele para deixar o Falcão e tal, e ele foi ponta firme, né? E acabou me deixando como titular, e foi um Mundial maravilhoso, uma experiência ótima. Conheci jogadores sensacionais, né? Hoje eu tenho o Júnior, o Zico como dois grandes amigos, a gente faz contato pelo WhatsApp, e como outros, né? Como outros, Oscar, aquela turma toda lá, do Éder, todo mundo daquela Copa lá, né? Foi bastante legal, né, comigo. O time era? O time ali era o Carlos. Né? Aí houve a questão do Josimar, né? Que o Leandro não foi, né, no dia da viagem. E aí o Edson Bobrão... O Leandro foi aquela história com o Renato Gaúcho, que eles pularam o muro, da concentração. Exato, aí o Edson Bobrão, ele ficou de titular. Ponte Preta. E o Tele me perguntou sobre o Josimar e tal, e eu falei, o Josimar é um grande jogador, né? Aí ele estava preocupado com a história do Josimar, eu falei para ele que não, que ele ia estar fechado lá, que não ia ter problema e tal. Dei uma forcinha, na verdade, mas é lógico que a decisão foi do Tele e levou o Josimar. E aí o Edson machucou também, né? E aí o Josimar acabou assumindo e fez aqueles gols e jogou muito bem. Então era o Josimar, né, na direita, o Edson, depois o Josimar. Era eu, o Elzio, né, e o Júnior e Sócrates. Não, mas na defesa. Na defesa era Carlos, Josimar, Júnior, o Edinho e Júlio César, que foi outro que entrou, né? No Guarani, meio era eu, o Elzio, isso, Sócrates e o Júnior. Né? No ataque era o Miller e o Careca. Como é que vocês perderam essa Copa? Então, foi um jogo muito importante, né, contra a França. A França tinha um timão e nós cometemos um errinho e foi o suficiente. Foi desclassificação. Aquela bola que foi por trás do Josimar, o Platini entrou. E depois fomos pro pênalti é complicado. E o Zico perdeu o pênalti. Não, o Zico fez. O Zico, perdeu o pênalti. Ele e o Júlio César. E nós acabamos desclassificados numa situação que, se a gente passa pela França, ia ser campeão. Não sei se ia ser campeão, mas a Argentina tinha um grande time, né? Também. Tinha o Maradona no seu melhor momento da carreira, com uma condição física maravilhosa. Então ia ser um jogão, né? Aí depois vamos para a Itália, 1990, não é isso? A Itália foi em 90. 90 já foi diferente, né? Foi um momento conturbado da seleção, onde a gente não tinha tanto controle, né? Discussões por patrocínio, direitos de arena, e teve um monte de questões financeiras envolvidas ali em Nápoles, e não teve ninguém para poder controlar isso, né? Não teve uma mão forte para poder botar a ordem na... Não tinha direção. Estava perdido, né? E aí fomos para um campeonato de tamanha importância, com vários grupos diferentes dentro da seleção. E aí eram reuniões de 2 horas, eram reuniões de um grupo, reuniões de outro, todo mundo queria jogar e não havia esse controle, né? E assim mesmo jogasse contra a Argentina, a bola não entrou, mas é consequência do erro, né? Porque se a gente tivesse um clima diferente, era muito mais fácil, né? Desculpa. Mas a gente tinha uma grande força naquela Copa, mas nós perdemos para nós mesmos, porque um grupo que está desunido, que está separado, não merece, né? Não merece ganhar. Foi o gol do Canidia, né? Foi o gol do Canidia, numa falha de 4 jogadores, inclusive eu estava junto, né? 5 jogadores. Não, 6 jogadores, né? Envolvidos no mesmo lance. O Maradona passou por mim, depois passou pelo Dunga e chegaram os outros 4 nele, ele acabou tocando pro Canidia. Eu vivo até hoje esse drible do Maradona. Não tem um mês que não tem alguém para falar, mas você deixou o Maradona passar. Consequência isso de uma declaração como que ele chama? Da Globo,
Galvão Bueno, fez uma declaração muito maliciosa, né, dizendo que eu era amigo dele. E ele é formador de opinião, né? Ele era um narrador e isso me custou 30 anos, aliás, até hoje, de cobrança desnecessária, às vezes até agressivas. Às vezes acontece muito isso, né? É uma imprensa que não tem esse controle, esse domínio. E, na verdade, a parte dele foi maliciosa. Foi maliciosa. Aí o Brasil foi desclassificado. O Brasil saiu dali, foi assim, decepcionante, né? Eu passei vários dias assim mal, porque a importância de um Mundial para mim era muito grande, eu queria ganhar um Mundial, né? Mas acabou, né? E foi assim, não teve mais jeito, né? E assim, fui de férias e acabou. Seguiu a vida. Segui a vida. Aí você volta pro Brasil? Não, ainda fiquei no Napoli, né, Sim. mais 2 anos, e no Atalanta da Itália também mais 2 anos, né? Aí depois o São Paulo me convidou, me contratou, eu vim para o São Paulo, fiquei 1 ano e meio no São Paulo. Também foi um bom momento no São Paulo. Era Tele no São Paulo também? Era Tele. E foi um outro bom momento da minha carreira lá no São Paulo. Mas o São Paulo decidiu renovar tudo, mudar tudo, porque eu já tinha 36 anos e o Cerezo estava lá também, com 39, e aí eles queriam renovar, e acabou eu saindo de lá. Agora a gente comendo na casa do mineiro aqui, comida que nós comemos ontem, maravilhosa. Aquela foi uma canjiquinha maravilhosa. Canjiquinha, obrigado. E aí você fez batendo papo ali, sabe como é que é? Você falou assim, olha, o Abel tem muita coisa do Tele, o Abel, do técnico do Palmeiras, principalmente na área da disciplina. Tem muito. Ele consegue dominar o plantel com sabedoria, né? Com a sua seriedade no trabalho, mas uma seriedade que dá também liberdade para os seus jogadores, né? E dá muita confiança para eles. Era o que o Tele fazia, né? O Tele fazia isso muito bem. E o Abel hoje, para mim, no meu modo de ver, é o melhor treinador do mundo aí, pelo que ele tem feito com um time que não tem grandes estrelas, né? Mas que tem uma dinâmica, uma movimentação que é realmente prazeroso de assistir jogo do Palmeiras. Como eu também adoro assistir jogo do Bragantino, né? Que tem um futebol maravilhoso. E o Flamengo até uns meses atrás estava jogando um grande futebol, a gente não sabe o que aconteceu. Mas o Atlético Mineiro agora entrou no lugar do Flamengo com um futebol muito bacana. Então é o futebol brasileiro, né? Ele passa umas fases ruins de não ter nada, depois recupera e aí lança jogadores e negocia jogadores. É o país do futebol, né? Não tem jeito. Aí do São Paulo você foi para onde? Do São Paulo eu fui jogar 6 meses no Volta Redonda, que é... Do Mita? Terrinha do Mita. Terra do Mita, que era... o Neto me fez esse convite e eu me reuni com ele e acabei aceitando. E acabou que nós viramos amigos e foram 6 meses deliciosos no Volta Redonda. Uma realidade diferente da que eu tinha vivido, né? Porque eu joguei em grandes times e tal, e fui jogar no Volta Redonda no final da minha carreira. O time era forte? Não, mas o time tinha jogadores maravilhosos, sabe? Então nós criamos um grupo, uma amizade e foi delicioso. Quem que era a turma que estava no Voltaço? Não vou lembrar o nome de todo mundo, mas o Gilberto era o craque, né? Na época, né? O atacante. E tinha um monte de jogador, não vou me lembrar. Eu sou péssimo para... Foi um pouco tempo lá, né? Na verdade, mas... Tinha jogadores excelentes também. Aí do Voltaço você parou, como é que foi? Eu parei, eu vim passar 2 anos, eu vim passar as férias aqui e acabei ficando 2 anos e parando e interrompendo a minha carreira para organizar um pouco a fazenda aí, que estava já há um tempo na mão de outras pessoas, né? E acabei parando assim, desse jeito aí. Tentou a vida como técnico, como diretor? Como é Não, aí começou como... Eu comecei como diretor lá no 15 de Piracicaba, numa parceria com 2 empresários de São Paulo, que acabou não dando certo, porque eles não entendiam nada de futebol e às vezes quer direcionar, né? Eles querem eles resolver problemas técnicos que eles não tinham condição, e eu me desanimei e saí de lá também. Depois trabalhei como empresário durante um tempo, que talvez tenha sido o meu erro esse, porque eu queria ser um treinador, e uma vez que você é empresário,
Isso dificulta muito, né? Porque a imagem que você tem de empresário hoje no Brasil é muito ruim, né? E eu, queira ou não, fiquei com um pouco dessa imagem. Mas mesmo assim fui treinador, treinei o América Mineiro, fui campeão no América Mineiro e treinei o Nacional de Manaus, treinei o Rio Preto de Manaus, treinei o Central de Caruaru, mas eram times menores com muita dificuldade econômica, você não conseguia montar um grande... A não ser o América, né? O América não, nós tivemos um bom time, o Euler jogava comigo e fomos campeões lá, né, no América. A América estava na segunda do Mineiro e a gente acabou sendo campeão e foi um momento bacana. Ali era para a minha carreira ter avançado, né? E acabou que não apareceram grandes chances e acabou que eu acabei desanimando, eu acabei parando mesmo e até hoje tô sem trabalhar no futebol. Ô, Alemão, deixa eu te falar um negócio, cara. Eu achei incrível. O Mita vai mandar pra mim depois da foto. Você, né? A gente tem, Alemão jogou 2 Copas do Mundo, Nápoles, Botafogo, São Paulo. Cara, você tem uma imagem do jogador. Eu chego aqui nessa fazenda, estilo colonial, bonita, né? Que você faz esse trabalho maravilhoso social aqui. E tomando café com a gente, você é que nem um mineirinho chuteando o pão no leite, cara. Quer dizer, é muito legal isso. Essa raiz sua nunca saiu de você? Ou agora que você parou? Não, nunca saiu. Eu sempre tive muita dificuldade de me adaptar a essa questão de ser um jogador famoso, né? Eu sempre tive muita dificuldade. Pessoas acham que é uma antipatia, na verdade não, é que eu sou meio tímido mesmo e é uma situação que eu preservei na minha vida que sempre foi muito bom para mim, né? Eu nunca encarei o futebol para me dar uma fama que eu ia fazer dessa fama e deixar de ser eu mesmo, né? Então eu sempre fui eu mesmo e sempre gostei de ser assim. Mesmo algumas pessoas não me entendendo, né? Então, tomar o café, molhar o pão no café, não tem nada mais gostoso que isso. Comer uma canjiquinha. Coisa de mineiro. Coisa de mineiro. E coisas boas, né? Rapaz, então, e essa coisa de mineiro? Esse negócio de castrar porco, rapaz. Eu tô falando agora que nem Piracicabana fala. Castrar porco, esse negócio de castrar porco. Como é que você... Na verdade, esse trabalho aqui, nós temos suiniculturas, né? Como temos galinheiro e tal. E quando a porca dá os leitões, você tem um tempo para castrar, né? Eu tive que fazer um curso aqui na UFLA, né, para aprender. É a universidade, né? A terceira maior universidade do Brasil. E aí aprendi a castrar, porque quando nasceram os leitões, você tinha que cortar os dentes e castrar o porco. Então, a minha atividade aqui, ela é igual a de todo mundo, né? Então, quando eu tô com bastante tempo, eu participo com eles aí, de todas as atividades que eles fazem, na horta, pintando, não tem isso. Aliás, castrando porco. Isso faz a diferença no trabalho, né? Você ser igual a eles, porque eles estão almejando sair de uma situação dessa e precisam receber, né, conselhos. E você só dá conselho quando você faz, né? Se você não tiver... eu tenho até um exemplo do sogro do André Silêncio, que jogou comigo no Nápoles. Um dia, no aniversário na casa dele, o sogro dele estava lá e o sogro dele foi quem comandou aquela guerra do Golfo lá, né? E ele era o comandante dos aviões, né, que ia bombardear e tal. E aí eu estava muito curioso com aquilo e tal, eu falei, mas como é que faz para poder controlar todos os aviões no meio daqueles tiroteios e tal? E o piloto, como é que ele fica? Ele falou, Alemão, primeiro eu pego o avião, vou lá e faço. Aí eles observam, aí depois eu vou para o cabine de comando e comando eles. Ou seja, para você pedir alguma coisa para esse pessoal, né, uma mudança, ou colocá-los numa disciplina sobre isso, você precisa participar, você precisa fazer, dar exemplo. Senão eles não vão te entender, né? Porque seria muito fácil. Chegou aqui o Alemão, o ex-jogador da seleção, faz isso, faz aquilo, isso não muda a vida de ninguém, né? Não. Alemão, cara, obrigado. Parceiro, obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado. Valeu. Vai assinar minha camisa do Nápoles. Com o maior prazer. Obrigadão, obrigado. Valeu.